cura de um cego em Betsaida. Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Dirigem-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente impôs as mãos sobre os seus olhos. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se, e via pormenorizadamente, com clareza, a todos. E o enviou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Eis a passagem. Cura de cego é bom porque a gente lembra, já aí os 70 anos do Paulo Silva, lembra de Paulo, né, César? Paulo que sofreu aquela cegueira temporária, né? Ao encontro com uma luz maior, né? E talvez seja exatamente um dos sentidos, né, que nós temos que meditar para os trabalhadores espíritas que somos nós no momento, porque todos nós sofremos o embate, sofremos o choque, não é? E temos que abrir a nossa visão em toda a sua abrangência e perspectiva para levarmos essa mensagem, né? Quer dizer, eu penso que é o momento que nós estamos vivendo. E aqui, lembrando da metodologia, nós temos lugares, temos aí Betsaida, que é a aldeia. É o onde, né? É o onde. Temos o cego, mas ele não foi sozinho, ele foi levado, então tem quem levou o cego. Tem Jesus que curou o cego. E temos aqui uma riqueza dos verbos. Essa passagem dá para usar toda a metodologia do estudo pormenorizado, né? Então vamos? Quem quer começar aí já? Eu gostaria de tratar aqui do onde, essa cidade Betsaida, que está à beira do lago de Genezaré, que é o mesmo lago de Tiberíades, o mar da Galileia. Ela foi construída pelo tetrarca Filipe. E essa cidade, para ela dirigiu-se Jesus quando João Batista ele foi preso da morte de João Batista. Jesus dirige-se para Betsaida. Depois de Betsaida ele vai ao deserto e lá ele faz a multiplicação de pães. Também quando temos aquele momento da tempestade, do tormento no mar, eles estão em direção a Betsaida. É uma cidade... Poxa, que cidade importante. Importante. Com várias passagens. Com várias passagens, Jesus, muito importante. Né? Os ventos contrários dificultavam o serviço dos que estavam remando. Então é uma cidade de onde nasceu também Simão Pedro e André. Parece-nos, a tradição diz. Isso aí. Você usou aí o dicionário da Bíblia de John D. Davis. Isso é uma preciosidade para os estudos, né? Para situar localidade, personalidades, muito interessante. É incrível que é um dicionário antigo, tem muito dicionário novo, mas não consegue, ele tem uma força esse dicionário. Impressionante. Ele é simples, mas tem informações preciosas. É impressionante mesmo, muito interessante. Bom, já aproveitando o lugar, Afonso, pegando o gancho de você estar falando de lugar, é interessante que Jesus tira ele da cidade, a cura não é feita na cidade. Tem um sentido nisso, hein? Jesus tira ele da aldeia, tira ele de fora do problema, ele está vivendo um problema, está cego. Jesus tira ele para fora. Faz uma cura gradativa. Jesus não impõe a mão e ele passa a ter uma visão já completa. Ele tem uma cura gradativa. E depois que ele está enxergando agora de forma completa, Jesus fala para ele, agora você tem que voltar. Mas não pode entrar na aldeia. Sugerindo aí que a aldeia era um componente
que o perturbava intimamente. A aldeia era um ambiente que exercia uma força que o levava à cegueira. Foi preciso então Jesus tirá-lo da aldeia para que ele enxergasse o problema talvez com mais objetividade, com mais clareza, para que ele se libertasse das influências do meio e tira ele pela mão. Olha que curioso, né, Wagner? Eu gostaria até de aproveitar essa sua inspiração para fazer uma conexão com o trabalho da casa espírita. O elemento chega desorientado com um problema e ele só pensa e só vive aquilo, atolado no desespero e muitas vezes no acolhimento fraternal. Ele vai ser orientado, mas não é o momento dele fixar as ideias novas, porque ele vai precisar muito mais ser consolado, ser ouvido. E temos aí o recurso do passe que é ministrado, o ambiente balsâmico da casa espírita, a parceria dos companheiros. Vai ser orientado a voltar como uma forma de tratamento espiritual, de apoio espiritual. Ele retorna no segundo passe, num segundo diálogo, ele já apresenta maior abertura. Então ele já não tem ideia plena da sua cura, mas ele começa a tirar as capas, as escamas, para poder ver com essa capacidade que assinala o Evangelho. A gente observa isso no trabalho das casas espíritas. O movimento espírita tem esse condão de tocando as almas, de transformando, porque pega pela mão. Não é isso? Não seria interessante essa reflexão? E como que a gente sai, não sei o que vocês acham, né? Jesus pega ele pela mão. Não é pelo intelecto, não. Às vezes, Jesus está tirando a gente dos graves problemas da nossa alma, dando uma tarefa para a gente. Haroldo, eu estava me lembrando, e você que estuda muito a vida de Paulo, que eu acho que tem tudo a ver. Porque no momento em que ele foi chamado, né, pelo Cristo e passou pela cegueira temporária, ele foi recolhido, né, em Damasco, passou por um período de reflexão, passou pelo deserto. 3 anos. Trabalhou como tecelão. Mais 3. Aí é que ele voltou e veio ter contato com os primeiros cristãos. Eu tenho a impressão que não, a lembrança tem maravilhosa, tudo a ver, não é? César, maravilhosa porque 3 anos no deserto, depois 3 anos como tecelão, aí olha que coisa maravilhosa. Pedro vira-se para Barnabé e fala assim: estamos iniciando um trabalho na igreja de Antioquia. E lembrou-se de Paulo, busque o tecelão. Aí Barnabé vai lá e chama ele para trabalhar. Olha aí Jesus te pegando pela mão de novo. Aí ele vai para a igreja de Antioquia e começa como um aprendiz, que ele não conseguia mais falar, ele não tinha mais a oratória. Aí ele começa, Emmanuel diz assim, chegava mais cedo na reunião, começava a conversar com a pessoa mais velha, com uma mãe, começava a consolar, e aí foi conquistando a afetividade, a afeição de todos que frequentavam, até ele ter condição de falar. Nossa, lembrança maravilhosa essa, né? E eu também lembrei, quando a gente estudava, fazia o estudo minucioso, o seu Honório dizia assim, nós temos que ver quem é o personagem, nós somos o personagem, coloquemos-nos no lugar dele, então nós somos os cegos. E aí me lembrei também do Nélio Lúcio, na obra Jesus no Lar. Ele tem um capítulo que acho que é 49, chama-se Jornada Redentora. E ele usa o mesmo símbolo dos cegos, e um cego judeu ainda. Quando ele foi indagado naquelas reuniões fraternas lá com Jesus, como é que era a ascensão do Espírito para o reino divino. E aí Jesus narra uma lenda judaica e nos coloca na condição de cegos. Agora, interessante aqui, avançando um pouquinho no estudo, eu estou agarrado aqui, Haroldo e grupo de trabalho, na questão da saliva, tá certo? E aí também, fazendo referência a essas simbologias todas que existem, né? No caso aqui em questão, vemos Jesus cuspindo nos olhos. Tem uma outra passagem no Evangelho que ele cospe na terra e pega a terra e passa nos olhos no mesmo processo de cura,
mas aí usando um outro elemento que é a terra. É o elemento ali. Aqui não há o uso desse elemento material. Mas refletindo sobre a saliva e da simbologia que tem disso, né? Nós sabemos que a nossa digestão ela começa na boca, no mastigar. Existem enzimas, eu não sou formado na área de biologia, mas estou me lembrando do meu tempo de 2º grau, né? E tem enzimas que já começam o processo de trabalhar a quebra dos alimentos ali no momento da mastigação, para depois completar a digestão lá no nosso estômago. Sem querer te interromper, Sérgio, mas para somar, lembrar a lubrificação. Porque a cegueira é um processo rígido, de rigidez, de cristalização. É fato. Fechar circuito. É muito bem colocado, Wagner. E aqui, a boca é uma coisa de muita intimidade. Eu fico imaginando aqui Cristo usando da sua intimidade para fazer, porque ele cospe nos olhos desse cego, né? Ele provavelmente quase que beijou esse cego, né? Porque para fazer esse cuspindo-lhe nos olhos, ele obviamente tem uma questão de muita intimidade ali. E aí me lembro do hálito mental, de todo esse envolvimento energético que houve aqui. E aí nós vamos ver o quão difícil era a situação do companheiro, porque no primeiro momento não foi suficiente, né? Ele, dentro desse processo, aí Jesus pergunta, olha, você está enxergando? Olha, eu estou vendo aqui os homens como árvores, mas não conseguia efetivamente enxergar, e foi necessário mais uma intervenção magnética para isso. O Sérgio, só para não perder o momento... Por favor, eu estou provocando o grupo que a gente possa discutir, porque eu achei a imagem muito forte. O cego de Jericó, ele clama, tanto que a cura dele é instantânea. E esse cego, ele foi levado. Ele não oferecia nenhuma base ainda. Por isso o processo teve que ser repetido. Isso tem que ser levado em consideração. E aí, usando o raciocínio que a Angélica trouxe para nós, trazendo para o nosso caso, né, trazendo, né, nos inserindo no contexto do Evangelho, aonde estamos? Né? Somos esse cego que clama por ser curado para enxergar e buscamos a salvação. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Exatamente. Ele lança mão das bases que ele conhecia. Exato. E buscamos a salvação, ou ainda estamos naquela situação daqueles que nos carregam no meio da aldeia. Nós estamos indo no meio da aldeia, difuso no meio do todo. Então, todas essas intervenções aqui, elas são muito relevantes para que nós possamos fazer uma reflexão. São apenas 4 versículos, mas de muita profundidade. Aonde estamos nós? Estamos na situação daquele companheiro que a espiritualidade nos pega e nos leva, né, a Jesus, para que Jesus interceda por nós? Ou ainda estamos naquela situação de que nem a isso temos condições de nos submeter, né? Então é importante que a gente reflita um pouco. Eu gostaria de escutar um pouco do grupo, talvez alguém possa contribuir um pouco mais sobre esses aspectos que foram levantados aqui. O Márcio lembra muito a questão da reencarnação, porque nós temos as identidades que são as personalidades de muitas existências. E cada uma delas, né, Márcio? O Márcio de vez em quando fala aí que uma personalidade pode ser tida como uma aldeia. Fala só de vez em quando, não fala agora também. Fala de vez em quando e agora, a aldeia. É muito interessante, gente, porque realmente nós vamos observar dentro desse processo nosso de múltiplas reencarnações no aprimoramento, a gente pode entender essa questão da aldeia representando aí uma experiência nossa, onde que a gente vai passar por diversas situações, implantando registros, valores no nosso psiquismo, e que no processo reencarnatório, na sequência, muitas vezes vai ser necessário desativar, né? E no momento que nós entramos no novo processo reencarnatório, não deixa de ter um peso em se tratando das experiências passadas. Então elas vêm quase como que força de lei do comportamento nosso na vida atual. E dentro desse contexto que nós vamos percebendo a importância e a necessidade de desvincularmos desses padrões do passado e direcionarmos a nossa vida para padrões mais abrangentes em termos de vivência cristã, como Jesus traz para nós. Então vamos perceber que na orientação que ele traz aqui para a gente, a importância de nós, no momento que vamos sendo iluminados por novas diretrizes comportamentais,
não voltarmos àqueles comportamentos da retaguarda. Ou seja, né? voltar para a aldeia, Voltar para dentro, voltar para casa, é isso mesmo, né? Então, é interessante, Márcio, que você está falando, agora, dando até um exemplo concreto. Se nós tivéssemos acesso às nossas últimas 20 encarnações passadas, nós veríamos que fomos criaturas que vivemos em civilizações determinadas, falamos línguas determinadas, tivemos uma vida, nos encontramos. Cada pessoa dessa que nós fomos, na somatória dá uma aldeia. Porque na época de Jesus, Cafarnaum devia ter o quê? Umas 50 famílias, Betsaida devia ter umas 40 famílias. Agora, a pergunta é, quantas personalidades tem dentro de nós? E hoje, o nosso agir é fruto dos hábitos. Quanta gente hoje ainda age como um soldado romano, que foi há 2000 anos atrás? Quantos agem como um comerciante que foi na época lá da Pérsia ou da Fenícia? Sem falar os desmandos no sexo, na política, no poder, em várias áreas. Então, é uma aldeia que suga. Por quê? Porque é um hábito. Você não sabe fazer diferente. Por isso, Jesus toma pela mão. Porque a mão é sinônimo de ação, inclusive na cultura hebraica, né? Na cultura hebraica, a mão é sinônimo do agir da criatura. E os espíritos sempre falam que precisam das nossas mãos. Das nossas mãos. Por quê? Para formar operacionalizar hábitos novos. É formando hábitos novos que nós vamos desvincular do passado que nos algema e que é o que nos cega. É o passado que nos cega. O Haroldo. E também a gente pode reconhecer aqui, porque é interessante nesse trabalho, nós buscarmos também os princípios doutrinários, que é o que a gente faz. Muitos princípios doutrinários aqui, né? Mas o reconhecimento de Jesus como mestre, porque a gente só dá a mão para quem a gente reconhece mestre. Não é mesmo? Guia e modelo, né, Angélica? É o modelo, é o guia e modelo. Aliás, não é aconselhável você dar a mão para quem não é guia e modelo. Verdade. Que é um cego guiando o outro, né? Aliás, Jesus salientou isso, né? São cegos guiando cegos, cairão ambos no fosso. Eu lembro aqui, quando você estava falando, Sérgio, da saliva também, é que tudo no mundo hebreu, na cultura hebraica, o abstrato é simbolizado pelo concreto. Então, saliva, boca, está ligado à palavra. Jesus é o verbo. Então, o Jesus cuspir é o verbo, é o hálito. Temos isso, o hálito divino, é o verbo. As enzimas divinas. E aí a gente percebe, por exemplo, eu lembro de mim aplicando agora a lição, porque nós temos sempre que procurar isso, aplicar a lição em nós. Né? Me lembro ingressando no movimento espírita através da leitura do livro Nosso Lar. Foi o que começou o processo de tirar a minha cegueira. E à medida que o tempo tem passando, já tem 25 anos, eu não cheguei ainda na cura, como o cego de Betsaida, mas a gente vai percebendo que dia a dia vai se ampliando a visão. Hoje eu enxergo mais do que há 25 anos atrás, quando essa saliva atingiu os meus olhos. No caso, a saliva foi o livro Nosso Lar, do Chico. Você trouxe uma reflexão importante agora, porque existe o cego, que é o viciado, e existe o que dorme. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Não é isso que o texto fala? Então é uma reflexão importante. Tem muito elemento que dorme, não é porque está cego. E pegando uma carona no que você falou, Haroldo, nós vemos aqui que o potencial do cego de enxergar ele já existia. Ou seja, todos nós temos o potencial de ver com profundidade, como colocado aqui. Nos falta estar assim alinhados com o Cristo, estar parceiros com Ele, porque o mesmo olho que não enxergava passa a enxergar a partir da intervenção de Jesus aqui no caso. Então, todos nós potencialmente somos anjos. O que nos impede de sermos é porque a nossa visão, a maneira como nós percebemos o mundo à nossa volta é distorcida. Nós somos míopes ao enxergar a vida que nos cerca.
E por conta dessa nossa miopia, nós tomamos conclusões distintas que não são as melhores para que a gente se posicione. Mas na integridade, no potencial, somos pessoas com esse potencial de ser anjo. Na verdade, é a situação do cego. Né? Só pegando um gancho no que você falou da saliva, da primeira cura, né? Que ele ainda vê os homens como árvores. Ou seja, ele ainda não tem o discernimento. Aí Jesus retorna, como vedes? Ou seja, ele cura e pergunta, como é que foi esse processo? Aí ele volta e fala que vê como árvores. Não tem discernimento ainda. Eu fico pensando, quando a gente acha que tudo é igual. Quando a gente chega na doutrina, o primeiro contato que a gente tem com ela vai nos preparando para sair desse mecanismo de não ter o discernimento. Para mais à frente a gente vê ao longe e distintamente. Mas a nós mesmos, a nossa essência, a gente vai trabalhando isso, que é o que você trouxe a essência lá no início, né? Porque muitas vezes a gente se perde no caminho com essas imagens que são, vamos dizer assim, um lusco-fusco. Até o momento que nós somos convidados pela nossa essência, no caso, né, com Jesus, nessa, vamos falar assim, um superconsciente, que o senhor Honório gostava de trabalhar muito, né? Que é quando a gente consegue ver com discernimento as coisas sem se perder com compreensão, né? É verdade. Até o Chico dizia uma coisa muito bonita, né? Que perguntaram para ele assim, Chico, como você vê o mundo? Como ele é. E as pessoas? Como elas são? E você? Eu continuo mesmo. Esse estágio de compreensão, essa capacidade de ver longe e distintamente a todos, é importante. E quando a gente entra na doutrina, você acha que tudo está errado, né? O mundo todo está errado, está tudo errado. Quando a gente amadurece na doutrina, você vê que está tudo certo. Está tudo certo. É a página de Sheila, né? Tudo certo. Gente, quem tem que transformar o mundo, as coisas estão seguindo aí a lei kármica, a lei de causa e efeito, a gente que precisa ampliar a visão. Porque se amplia a visão, aquilo que era um problema vira um desafio, o que era uma aprovação vira um processo educativo. Nós começamos a ver, inclusive, a dor e a dificuldade como instrumentos da misericórdia para nos reerguer. Educação do olhar, né? Isso é muito importante. Por isso Jesus teve que tirar o cego da aldeia. Né? Ninguém é bom juiz em causa própria, principalmente se ele está naquele emaranhado. Então Allan Kardec utiliza na sua obra aquela metáfora em que ele fala do elemento que sobe a montanha e vê do alto a situação. E ele dá um testemunho em obras póstumas, quando ele dizia das dificuldades tremendas que ele enfrentava, ele procurava estar acima da humanidade e então ele trazia as respostas. Olha só, interessante. Eu lembro do Honório, você falou do Honório, né? Ele dizia assim, quando estava no atendimento fraterno e a pessoa vinha com um problema, ele fazia ela enxergar mais problemas. Porque quando você foca muito num problema, você perde a capacidade de resolver o problema. Você precisa ter uma visão mais ampla, perceber que tem outros problemas. A questão é mais problemática do que você imaginava. Porque aí você se serena e começa a ter uma relação mais objetiva, mais lúcida com o problema. Tira a aflição daquilo que é o trabalho. Haroldo, isso é um princípio de estudo doutrinário que nós temos. Porque a cegueira, ou a fixação em determinado ponto, leva a pessoa ao chamado monoideísmo. E nós sabemos que a estrutura ovoidal, ela é resultante de um processo desse, de ideia fixa. Então uma criatura, ela precisa ser plural. A vida é muito rica, né? Ninguém é igual a ninguém. O Emmanuel escreveu que Deus não dá cópia. Então nós precisamos entender esses talentos e entrar nessa dinâmica de vida, comungando. Eu realmente, uma passagem fantástica. Eu estou meditando para ver se essas intervenções foram feitas em mim, para ver se um dia eu fico curado, né? Mas eu queria lançar uma pergunta aqui, né? Esse olhar firmemente, né? Atenção novamente para o tempo do verbo, firmemente, olhar distintamente, essa segunda intervenção. A gente poderia comparar a clarividência em termos de mediunidade? Seria algo, uma visão naquele nível? Deixa eu trazer só uma ideia. Existem dois tipos de clarividência. Uma mediúnica,
em que a criatura realmente abrange outras áreas aí do infinito. E existe uma clarividência que ela é própria da evolução. Quando o indivíduo tem um acervo intelecto-moral apreciável e ele enxerga ao longe distintamente, ou seja, ele tem compreensão e discernimento. Allan Kardec foi chamado bom senso encarnado por causa disso. Ele era um clarividente nesse sentido de evolução. Aí ele consegue entender a humanidade e dissecar essa estrutura. Abertas. A gente podia terminar hoje como de vez em quando a gente termina os estudos dessa natureza, fazendo aquela pergunta, que a gente está sempre lembrando do seu Honório hoje, né? Ele dizia que em alguns momentos a gente devia encerrar o grupo de estudo do Evangelho assim: o que Jesus me disse hoje através desta passagem?